Tu, Diep, olá a todos, desejo a vocês muita saúde e paz na vida. Por trás do sorriso doce da pequena Nhi, será que existe uma dor silenciosa que nem James nem Diep conseguem perceber? A vida, às vezes, esconde segredos no olhar inocente de uma criança, e o coração de uma família pode ser testado de maneiras inesperadas. Entre a felicidade aparente e as sombras do desconhecido, começa uma nova página dessa história cheia de amor, coragem e esperança. A chuva caia suave naquela manhã, contrariando a previsão de um dia ensolarado. Dentro da pequena casa, o cheiro simples de miojo misturado ao aroma picante do molho de bambu em conserva trazia uma sensação de aconchego. Diep mexia distraidamente a panela, enquanto James observava cada gesto dela como se quisesse guardar para sempre aquela cena. O riso leve de Diep enchia o ar, mas havia algo mais profundo ali, um calor humano que fazia James esquecer, mesmo que por instantes, os problemas da empresa, os negócios e as pressas do mundo lá fora. Sentada no canto, ainda com o olhar sonolento, estava Nhi. A criança sorria, e seu sorriso era tão puro que parecia iluminar a cozinha. James e Diep se esforçavam para lhe dar amor, como se fossem uma família de verdade. E de certo modo eram. A vida simples de vender frutas no mercado, colher goiabas sob o sol forte e cozinhar em uma casa modesta criava uma rotina humilde, mas cheia de carinho. Cada palavra, cada gesto mostrava o cuidado que tinham um com o outro e com a pequena. James, acostumado com a pressão dos negócios, falava de construção, de problemas de dívida, de desafios que se avolumavam como nuvens pesadas no céu. Ainda assim, cada vez que olhava para Nhi, sua voz suavizava. Havia uma ternura que ele mesmo não sabia explicar. Diep, por sua vez, se esforçava para manter a normalidade, cozinhava, sorria, inventava brincadeiras, levava Nhi ao mercado. Mas no fundo, sabia que existia algo estranho na história da menina. A polícia ainda não tinha respostas, apenas suposições de que os pais poderiam ter deixado o pai e abandonado a filha. No mercado, Nhi distribuía sorrisos a todos que se aproximavam. Compre goiaba, tio, dizia com a voz doce, e quase ninguém resistia. Os clientes compravam mais pelo encanto da criança do que pela fruta em si. James observava aquilo com orgulho, como se Nhi fosse parte inseparável de sua vida. Mas havia instantes em que o sorriso da pequena tremia, em que seus olhos se perdiam em algum ponto distante, como se lembrassem de algo que ninguém mais conseguia ver. Diep notava esses momentos, mas calava. James, ocupado demais com as dificuldades da empresa, não percebia. E assim, a vida seguia em aparente harmonia. Por trás das conversas sobre casas novas, dos sonhos de dar escola e futuro para Nhi, havia um silêncio oculto. O sorriso da menina escondia algo maior, uma sombra que nem mesmo Diep, com toda a sua sensibilidade, conseguia decifrar. Nhi ria, comia o pedaço de bolo de banana comprado na feira, se agarrava ao pescoço de James quando ele a erguia nos braços. Tudo parecia perfeito. Mas havia noites em que Diep acordava e via Nhi com os olhos abertos, fixos no teto, sem dizer palavra. Havia tardes em que a menina perguntava por coisas estranhas, como se lembrasse de uma casa, de uma voz, de um cheiro que já não existiam ali. James e Diep a amavam com toda a força que tinham. Mas a pergunta permanecia, como uma ferida silenciosa, por trás daquele sorriso inocente, não haveria uma tristeza que eles ainda não conheciam. As horas passaram, e o sol da tarde queimava forte sobre os campos onde Diep e Nhi colhiam goiabas. O riso da criança, suas mãos pequenas tentando ajudar, era como música para Diep. James chegava de carro, trazendo consigo a pressa do mundo dos negócios, mas quando via as duas juntas, parecia esquecer de tudo. O olhar dele suavizava, e por instantes ele acreditava que nada poderia destruir aquela paz. Mas a paz era frágil.
Naquela mesma semana, um homem desconhecido se aproximou da banca de frutas no mercado. Nhi, com sua inocência, ofereceu um pedaço de goiaba. O homem aceitou, mas o olhar que lançou sobre a menina fez Dieppe estremecer. Havia algo de estranho, uma sombra de reconhecimento nos olhos dele, como se soubesse mais do que aparentava. Que menina bonita, murmurou ele, quase para si mesmo. Parece tanto com alguém que eu conheci. Dieppe sorriu sem jeito, agradeceu a compra e tentou afastar a inquietação. Mas Nhi, em silêncio, puxou a barra da roupa de Dieppe e disse baixinho: Eu conheço esse tio, acho que já vi ele antes. O coração de Dieppe gelou. Como uma criança tão pequena poderia guardar lembranças assim? James, ao saber, reagiu com firmeza: Dieppe, fique atenta. Pode ser alguém ligado ao passado da menina. Eu vou pedir à polícia para verificar. As noites seguintes foram diferentes. Nhi dormia agitada, às vezes chorava sem motivo. Em certos momentos, acordava no meio da madrugada, chamando por uma May que nunca chegava. James a embalava nos braços, Dieppe lhe acariciava o cabelo, mas nenhuma palavra parecia acalmar aquela dor que vinha de dentro. Enquanto isso, os problemas de James com a empresa se intensificavam. Havia pressão, dívidas, sócios ameaçando retirar investimentos. No entanto, o maior peso em seu coração era a ideia de que Nhi escondia um segredo que poderia mudar tudo. Numa tarde chuvosa, enquanto todos estavam reunidos na pequena cozinha, Nhi olhou fixamente para James e perguntou: Se um dia minha May voltar, você ainda vai gostar de mim? O silêncio caiu pesado. Dieppe conteve as lágrimas, James sentiu um aperto que quase o sufocava. Ele se abaixou, segurou as mãos da menina e respondeu com a voz firme, mas cheia de emoção: Nhi, você já é parte da nossa vida. Não importa quem volte ou quem desapareça. Eu e Dieppe nunca vamos deixar de gostar de você. A criança sorriu, mas seus olhos ainda guardavam aquele brilho de tristeza, como se soubesse de algo que eles não sabiam. Por trás do sorriso inocente, havia lembranças e dores que nem James nem Dieppe conseguiam alcançar. E assim, em meio a tempestades de negócios, dificuldades financeiras e segredos do passado, o amor entre eles se tornava ainda mais necessário. Pois talvez, apenas com amor, fosse possível iluminar a sombra escondida por trás do sorriso de Nhi. O dia seguinte amanheceu abafado, o ar pesado como se anunciasse algo estranho. James saiu cedo para encontrar investidores, deixando Dieppe e Nhi em casa. A rotina parecia tranquila, Dieppe preparava o café, Nhi brincava com suas bonecas feitas de pano, mas havia no olhar da menina uma distração constante, como se escutasse vozes que apenas ela podia ouvir. À tarde, quando foram novamente ao mercado vender goiabas, o mesmo homem apareceu. Ele não comprou nada, apenas observou. O sorriso de Nhi enfraqueceu ao vê-lo. Dieppe percebeu e, com instinto de proteção, segurou a mão da menina. Quem é ele, Nhi? Perguntou suavemente. A criança mordeu os lábios e respondeu em voz baixa: Eu lembro, ele estava com a minha mãe no dia que ela foi embora. O coração de Dieppe disparou. Aquele homem poderia ser a chave para entender o abandono, a tristeza escondida por trás do sorriso da menina. Naquela noite, James voltou cansado, mas Dieppe contou o que havia acontecido. Ele franziu a testa e disse: E se esse homem tem ligação com o passado de Nhi, precisamos saber a verdade. Eu não quero que ela cresça com sombras. No entanto, investigar significava abrir feridas profundas. Dieppe olhou para Nhi, que dormia tranquila, abraçada ao urso de pelúcia gasto. Por trás daquela paz infantil havia um medo que ela não sabia traduzir em palavras. 2 dias depois, James conseguiu encontrar o homem misterioso. Chamava-se Min. Ele revelou, com voz trêmula, que conhecera os pais de Nhi.
Disse que eles se envolveram em negócios ilegais, fugiram do país e, na pressa, deixaram a filha para trás. Eu tentei levá-la comigo, contou Min, os olhos marejados, mas não tive coragem. Eu mesmo a deixei na estrada, acreditando que alguém cuidaria dela. E vocês a encontraram. James sentiu a raiva subir, mas também uma estranha compaixão. Dieppe, ao ouvir, levou as mãos ao rosto, chocada. Agora compreendiam de onde vinha aquela tristeza silenciosa, aquela pergunta de Ni sobre a mãe. Naquela noite, ao colocá-la para dormir, James disse baixinho: Ni, eu sei que você perdeu muito. Mas eu prometo, e nunca mais estará sozinha. Dieppe acariciou os cabelos da menina e completou: o que passou não importa mais. O que importa é que agora você tem um lar. Ni sorriu, mas uma lágrima escorreu em silêncio. Por trás do sorriso ainda havia dor, mas talvez, com o tempo e o amor que recebia, essa dor fosse se transformando em esperança. O futuro continuava incerto, os negócios de James em crise, o passado obscuro dos pais de Ni ainda ameaçando, mas algo estava claro. Entre James, Dieppe e Ni já existia um laço inquebrável, mais forte que o sangue, o amor. A história de James, Dieppe e a pequena Ni nos mostra que, muitas vezes, por trás de um sorriso inocente existe uma dor silenciosa que os outros não conseguem enxergar. Ni trazia dentro de si lembranças confusas, medos e uma ausência que ninguém sabia explicar. Ainda assim, o amor de James e Dieppe se tornou a forca que a ajudava a continuar. O aprendizado mais importante é que o amor verdadeiro não precisa de laços de sangue. Família se constrói no cuidado, na paciência e na disposição de estar presente. James, mesmo envolvido em problemas financeiros e pressões de negócios, compreendeu que nada era mais valioso do que segurar a mão de Ni e prometer que ela jamais estaria sozinha. Dieppe, com sua sensibilidade, ensinou que acolher uma criança significa aceitar também suas dores invisíveis. Não basta oferecer comida ou abrigo, é preciso dar escuta, carinho e segurança emocional. Outra lição é que o passado não define o futuro. Embora Ni tenha sido marcada pelo abandono, o sorriso dela poderia ganhar um novo significado com o tempo e não mais o disfarce de uma tristeza, mas a expressão genuína de alegria por ter encontrado um lar. Por fim, a história nos lembra que todos carregam algo escondido no coração. Por isso, é essencial olhar para o outro com empatia. Um simples sorriso pode ocultar perdas profundas. O que cura é o amor, a atenção e o compromisso de caminhar juntos, mesmo diante das incertezas.